Olá, esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras em parceria com o J-Paul. Sou Caio Garcês e no episódio de hoje tenho a honra de conversar com o Vitor D'Angelo, secretário de Educação do Espírito Santo. Secretário, um prazer estar contigo hoje. Bom, secretário, para a gente começar, queria te pedir para contar um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que você é doutor em Ciências Sociais, pós-doutorado em Sociologia Política pela Universidade de Paris, atuou como professor, pesquisador em diversas instituições, passou também pela Sciences Po, em Paris, pela UFES aqui, por Stanford, foi presidente do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, entre 22 e 25. E com toda essa trajetória tão extensa, queria te perguntar um pouquinho de como que tudo isso influenciou a sua visão sobre a construção de políticas educacionais que tenham, de fato, impacto para os estudantes na rede pública. Me conta um pouquinho da sua trajetória e essa visão sobre a educação que o senhor carrega. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. E essa pergunta eu acho muito, muito curiosa, porque eu já fui confrontado com ela em algumas situações. Mas teve uma, que se você me permitir compartilhar, durante a pandemia, meu pai tem um pedacinho de terra, e aí foi uma época muito legal que a gente pôde conviver, porque ele se escondeu lá e eu com minha família também. Então, moramos 4 meses, não é muito longe daqui. Sim. Eu vinha e voltava todo dia para trabalhar na secretaria, mas foi muito bom para estreitar uma relação com o meu pai, sobretudo na vida adulta, né, quando a gente normalmente está mais distante. E numa dessas noites de conversa, ele fez algum comentário mais ou menos nessa linha. Ele falou, olha, muito legal esse cargo seu, acho que ele vai te dar muita experiência, etc, etc. Estava começando, né? Isso era 2020, eu tinha chegado em 2019. Mas eu não sei como que sua formação pode te ajudar. Isso que você fez. Porque eu tinha me formado em História, tinha feito mestrado em Ciências Sociais, depois doutorado em Ciências Sociais, depois o restante que você pincelou aí. Então, uma formação sólida, né? Academicamente falando, na área de humanas, mas meu pai, então, me perguntava de que tudo isso servia para me ajudar na tarefa que eu tinha diante de mim, que, em tese, não tinha a ver com isso, né? E eu não soube responder na hora. E isso me incomodou muito, porque eu falei, não posso não saber responder sobre mim mesmo, né? E no dia seguinte, acho que eu devo ter pensado, sonhado com isso, no dia seguinte eu falei, olha, eu acho que eu sei. Na verdade, a maneira como eu vejo as coisas, né, o meu olhar, aquilo que eu acho sobre o mundo, sobre a educação, sobre a secretaria, é produto do caminho que eu fiz. Portanto, se eu tivesse feito um outro, que a princípio fosse muito mais aderente com a minha função hoje, então, se eu tivesse feito administração pública, né, economia, direito, ciências sociais aplicadas, e não história, talvez, à primeira vista, poderia parecer alguém muito mais preparado para o exercício dessa função. No entanto, eu teria um outro olhar, e o olhar que eu tenho é produto dessa trajetória, e não de outra. E o olhar que eu tenho é um olhar, primeiro pela área de onde eu venho, absolutamente humanista. Sim. Eu espero que seja humanizado também, mas um olhar humanista, e um olhar de pesquisador. O pesquisador, ele desconfia das coisas, ele faz perguntas sobre as coisas, ele confronta aquilo que é apresentado a ele em termos de fundamentos, né, para ver se aquilo tem consistência. E eu vejo isso com muita clareza no meu dia a dia. Então, numa reunião de monitoramento de projetos da secretaria, por exemplo, para mim é como uma reunião de orientação de um mestrando, né? Porque basicamente a pessoa que lidera um projeto vem falar para mim o que ela está fazendo, para mim, para o grupo que está ali, claro, o que ela está fazendo, e eu procuro fazer perguntas que confrontem a pessoa e o projeto que ela lidera em termos de consistência com os resultados pretendidos. Então, não foi nenhuma nem outra vez que eu vi objetivos sendo traçados sem projetos, e ninguém percebia isso. Não é que eu percebia por qualquer inteligência a mais, não, é porque isso é a base de qualquer projeto de pesquisa, de qualquer dissertação de mestrado, tese de doutorado. Então, algumas características, algumas competências, eu diria, que eu e qualquer pessoa, né, na área acadêmica precisa desenvolver, foram muito importantes, somada à minha formação nessa área e o olhar que ela me confere, eu acredito que ela me confere, para fazer
de mim este secretário. Portanto, se eu tivesse vindo de outro lugar, eu seria outro. E talvez não tivesse chegado aos mesmos resultados, porque eles também são consequência do olhar que eu procurei imprimir àquilo que chegou às minhas mãos. Muito bacana ouvir tudo isso, e tem perguntas que acho que refletem um pouco nesse lugar do pensamento acadêmico, com certeza o senhor imprime. Mas eu queria navegar por algumas perguntas que falam justamente dos resultados que você comentou e que chamam muita atenção, né? Por isso que é uma honra estar aqui conversando. Queria começar primeiro falando de uma conquista que é o selo ouro do MEC, quando a gente está falando em alfabetização, né? Que o Espírito Santo ganhou. A gente sabe que, obviamente, a alfabetização envolve diferentes instâncias, então tem as cidades, tem os municípios, tem o Estado. Mas eu queria te perguntar um pouquinho, pensando na ótica do Estado, quais são os elementos, né, durante as políticas que o senhor tem implementado, apoiado com relação à alfabetização, que o senhor pode destacar que são boas práticas, e também perguntar como tem sido essa articulação entre o Estado do Espírito Santo e seus municípios. Quando eu cheguei à secretaria, como eu disse, em 2019, a gente tinha muito mais matrículas do Fundamental 1 do que nós temos hoje. Nós tínhamos entre 10% e 11%. Eu iniciei um processo de municipalização que depois ganhou mais tração em função de um outro contexto, né? Acredito favorável a essa iniciativa de municipalizar, e o fato é que hoje está praticamente tudo municipalizado. Sim. Então, essa conquista do selo ouro é uma conquista que eu preciso dividir, se não atribuir aos municípios. Sim. Agora, não é coincidência que ela tenha acontecido, ou seja, nós não temos um cenário também que 78 municípios, de forma espontânea, de repente, não fazendo isso antes, passaram a fazer um trabalho que produziu resultado. Então, se o mérito é deles, na independência que eles têm, o que eles fizeram deu certo, o fato é que todos eles fizeram coisas que estão dentro de um quadro maior, né, de um contexto mais amplo, que é o do nosso regime de colaboração, sim, que é aqui chamado de Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, o PAS. O PAS não foi criado na minha gestão, foi criado na gestão do meu antecessor, em 2017. Mas em 17 e 18, ele funcionou, a meu juízo, muito mais proforme, sim, do que efetivamente produzindo resultados. Lógico que pode ser uma avaliação muito severa da minha parte, porque produzir resultado tão no início pode ser difícil. Mas, avançando para além disso, a gente não tinha tantas coisas, e aquilo que existia estava muito no campo das intenções. Vou pegar aqui um exemplo. O ICMS. Quando eu cheguei, o ICMS era uma minuta... O ICMS educacional, né? Que depois foi entrar como uma das condicionalidades do VAR, quando da constitucionalização do novo Fundeb. Então, ele era uma minuta de uma intenção que não havia nem sido pactuada com os prefeitos. Imagina, tinha prefeito que ia perder dinheiro, né? Então, isso precisava ser muito bem alinhado. A gente pegou isso, botou debaixo do braço. Por outro lado, o programa Escola que Colabora, com as escolas mais bem avaliadas no PAEBS, que é a nossa avaliação externa própria, com as 50 escolas com os resultados mais desafiadores. Então, fazia um par de uma escola com a outra. Anunciou-se quem eram as 50 numa ponta, quem eram as 50 da outra, mas o dinheiro mesmo para premiar as 50 melhores e para apoiar os projetos das outras 50, esse dinheiro não existia, né? Não estava no orçamento. Então, muita coisa estava assim nesse ponto. Eu acho que nós demos muita velocidade, modéstia à parte, e fomos criando outras coisas. Então, nós, por exemplo, criamos uma estrutura na secretaria que não existia, uma subsecretaria de articulação educacional responsável, dentre outras coisas, para fazer esse movimento junto aos prefeitos, por intermédio dos nossos superintendentes. Nós criamos nas superintendências o cargo de assessor de regime de colaboração, e esta pessoa passou a compor com o assessor pedagógico e o administrativo, junto com o superintendente, a equipe gestora de cada SRE, Superintendência Regional de Educação. Nós, por exemplo, inspirados num outro projeto, esse em parceria com o Instituto Unibanco, que era o Jovem de Futuro, aqui chamado de Circuito de Gestão, nós criamos o Ciclo de Gestão, onde propusemos às prefeituras que definissem metas para si, desdobrassem essas metas em cada escola, que cada escola, para alcançar essa meta, tivesse um plano de ação, que esse plano de ação fosse implementado no primeiro trimestre, sob o monitoramento da equipe da Secretaria Municipal de Educação. Ao final do trimestre,
que houvesse uma reunião para análise do que aconteceu e da execução desse plano, um compartilhamento de práticas, porque alguns conseguiram, outros não, então precisamos aprender com os que conseguiram, e uma correção de rotas para o segundo trimestre, e a mesma coisa para o terceiro trimestre, para que ao final do ano, ao fazer o PAEBS, a gente pudesse então alcançar esse resultado. Então, uma outra instituição que nos apoia, que é a Associação Bem Comum, pegou, e que está atuando em outros estados, pegou essa modelagem, essa sistemática e, por exemplo, implementou em outros lugares onde ela atua também. Então, eu acho que a gente tirou do papel muita coisa que estava no papel e criamos outras coisas que nem estavam, com o tempo que tivemos, naturalmente, criamos outras coisas que não estavam sequer planejadas. Os prefeitos também vieram e tem uma dimensão política, e aqui, claro, você tem a liderança do governador Casagrande, a liderança política dele junto aos prefeitos, não é só sobre mim ou só sobre a SEDU, né? Então tem um governador por trás, um governador que valoriza e lidera, né? Valoriza a educação e lidera politicamente. Acho que tudo isso somado, mais uma coisa um pouco difusa, um pano de fundo mais difuso de valorização da educação, de valorização, aí sobretudo com o governo Lula. Muito embora no governo Bolsonaro tivesse o discurso, mas era uma outra perspectiva. Mas que seja, assim, a alfabetização estava, desde o governo Bolsonaro, para ser justo, colocado como uma prioridade. Os caminhos eram muito diferentes. E aí o Selo Ouro foi criado na gestão do presidente Lula justamente para reconhecer aqueles estados que tinham alcançado uma boa posição dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que foi lançado, inclusive, também pelo governo Lula. Então, eu acho que a gente tem fortalecido, em síntese, o nosso regime de colaboração e é isso que tem produzido o resultado. Maravilha. E, aproveitando a deixa, o que o senhor vê como próximos passos para o regime de colaboração hoje aqui no Estado do Espírito Santo? Quais são os seus próximos desejos? Eu acho que se a gente não ampliar o ciclo de gestão, que é isso que eu acabei de explicar, para mais escolas ou para todas as escolas da rede municipal, fica muito difícil ter avanços tão consistentes como a gente teve até aqui. Digo isso por quê? Porque, basicamente, o que nós fazemos ao final de cada trimestre, olhar o que aconteceu, corrigir rotas e compartilhar práticas e seguir adiante, é nos antecipar a um resultado que, se não fizermos isso, só vai ser conhecido no final do ano. Sim. Então, a gente antecipa o resultado. É basicamente isso. E eu acho que essa é uma dimensão que precisa ser entendida e encarada por todo gestor educacional, outras áreas também, que é a necessidade de você estar um passo à frente do resultado, né? Ou adiantando-se em termos de planejamento a um resultado. Mas para isso exige estrutura, né? Nós precisamos de técnicos das secretarias municipais para fazer esse acompanhamento das suas escolas, e muitas vezes a gente sabe que a estrutura das secretarias ela é muito fragilizada, são poucas pessoas, as que existem se desdobram em 2, 3, 4 papéis, né, fazendo coisas diferentes. Então, de fato, a estrutura da rede estadual ela é muito mais robusta. A gente tem colocado ela totalmente à disposição dos municípios, no limite do que é possível, porque a gente também tem as nossas próprias escolas, mas para avançar, nós precisamos de coisas que competem essencialmente, exclusivamente aos municípios, e aí nós começamos a esbarrar nesse tipo de dificuldade que é tipicamente da administração, não é da educação exatamente. A prefeitura é fragilizada, não é só na educação. Na educação eu saberia dizer onde mas se você olhar para outras áreas, sim, eu tenho certeza que os outros colegas secretários vão contar a mesma história. Com certeza. Já contaram. Tem mais uma pergunta aqui, mudando um pouco da seara, mas acho que voltando ainda na questão dos estados e municípios, queria te perguntar um pouco como é que é a visão também com relação à entrega desse estudante que sai da educação municipal e vai para a educação estadual, né? Então, como é que tem sido isso? Porque eu também tenho visto que é uma priorização também de vocês ajudar a apoiar os municípios, porque eventualmente ele vai acabar nas salas de aula da educação estadual. Eu queria que me contasse um pouquinho mais como é essa uma priorização. Eu acho que é isso, né? Quando você me perguntava sobre o regime de colaboração, ele tem essa premissa, né? As pessoas reproduzem muito essa frase, né? De que o estudante ele não é um estudante da rede municipal ou da rede estadual, ele é um estudante capixaba. E a gente repete tanto que talvez não pense muito bem no que está falando. O que eu prefiro dizer é que o Estado, o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Educação que eu lidero, ela se sente responsável por todos os estudantes do Espírito Santo. Alguns deles porque, estando nas nossas escolas,
estão sob nossa responsabilidade do ponto de vista do ensino, né? Mas para todos os outros, a gente também se sente responsável, e nesse caso, apoiando aqueles que estão fazendo a gestão educacional dessas matrículas, portanto, no infantil até, no Fundamental 1 e, em muitos casos, no Fundamental 2, as prefeituras, né, as secretarias municipais de educação. Então, essa é uma premissa nossa, de que o aluno ele é capixaba, ele não está ligado a uma dependência administrativa, se municipal ou se estadual, e de que todo aluno nos importa como Secretaria Estadual de Educação, seja aquele que está sob nossa responsabilidade direta pela oferta, pela matrícula que a gente tem dele, seja aquele que não estando conosco nos interessa, porque, como você disse, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar até nós, e se ele chegar com muitas lacunas, com muita desaprendizagem, a gente sequer terá tempo de recuperá-lo e garantir a ele o direito à aprendizagem adequada e uma educação básica com uma formação sólida. Maravilha. Quero mudar um pouquinho de seara agora, secretário, e conversar um pouquinho sobre uma pauta que tem sido muito presente, felizmente muito presente, não só na educação pública, como também na educação particular do nosso país, que é sobre a educação antirracista. E a gente tem visto que a CEDU tem participado ativamente de muitos debates e políticas voltadas à educação antirracista, à educação inclusiva. Queria te perguntar como essas agendas estão sendo incorporadas ao currículo e à formação dos professores para promover mais equidade na educação estadual do Espírito Santo. E se puder comentar também, a gente viu uma série de ações, né, desde cursos de letramento racial, o protocolo antirracista para atividades esportivas, a gente também viu o programa de educação para as relações étnico-raciais, então existe de fato uma série de ações acontecendo. Então eu queria te pedir para contar um pouquinho mais sobre isso. É aquilo que eu falei acho que na primeira resposta. Essa perspectiva humanista, né, me levou sempre a olhar para a questão étnico-racial com muita atenção. Então, eu não tenho um lugar de fala exatamente, né? Nota-se, né? Eu não sou branco, eu sou branquelo, né? Mas esse assunto me incomoda muito. O que para muita gente que não tem esse lugar de fala, né? Pelo menos não da vítima, né? Da discriminação, porque eu tenho um lugar de fala, mas é o lugar que me liga ao opressor, né? Sim. Historicamente falando. Mas não tendo esse lugar de fala, o que me faz, como vítima, o que me faz ser muito sensível a esse assunto desde sempre é a minha própria trajetória. Então, para mim, é inconcebível falar em educação de qualidade quando, olhando os indicadores, eu vejo que os resultados são totalmente desfavoráveis a pretos e pardos, né? Então, a gente precisa mudar um pouco esse jogo. Lógico, ninguém chega aqui só porque a escola discrimina. A escola discrimina, porque se o racismo for estrutural, é lógico que a escola está dentro dessa estrutura e, portanto, há discriminação na escola. Mas a discriminação racial, étnico-racial, não acontece só por causa da educação, ela está permeando a sociedade como um todo. Só que a educação ela é um vetor muito estratégico. Então, assim, se não começar nem nós a discussão, a sensibilização, a postura autorreflexiva, né? Não tem, do ponto de vista explicativo, um problema aqui, porque se o racismo é estrutural, me parece quase lógico imaginar que esse racismo está dentro da escola. Essa não é para mim a questão. A questão é se nós temos autocrítica para enxergar isso ou se nós naturalizamos. E nós até hoje naturalizamos. Em muitos depoimentos, você percebe as pessoas negando, né, os nossos profissionais da educação negando práticas assim, evidentemente racistas, né? A nossa equipe da gerência antirracista, indígena, quilombola do campo, ela presta uma assessoria às escolas nesse tema e, vez por outra, a gente vê muitas iniciativas que, a despeito de serem antirracistas, reproduzem as práticas racistas. Porque isso, o poder da discriminação está na sua naturalização, né? Então, ele corre de maneira tão natural que ninguém nem percebe. Então, a escola, se não for ela o lugar de autorreflexão, de pensamento crítico e, lógico, no segundo passo, de formação de pessoas que, tendo uma outra mentalidade, possam, e portanto um outro comportamento, possam ter práticas antirracistas, é muito difícil virar esse jogo. Mas o jogo não vai ser virado só pela escola. Então, dessa perspectiva, a gente criou, logo nos primeiros anos da minha gestão, eu não estou certo se foi em 20 ou 21, a CEAFRO, que é a Comissão de Estudos Afro-Brasileiros, responsável por cuidar deste assunto. Algumas secretarias estaduais já tinham naquele momento, algumas municipais também.
E nós criamos isso na CEDU. Depois nós iniciamos um piloto do que seria o nosso PROERERA, o Programa de Educação para as Relações Étnico-Raciais. A gente fez isso numa regional, de São Mateus, no norte do estado, que tem uma história aqui de desembarque de muitos escravos vindo da África, do uso desses escravos, da circulação dessa mão de obra negra escravizada. Então começamos por ali, tivemos muitos bons resultados e muitos indicativos de desafios que vinham pela frente, e depois expandimos para todas as regionais. Já no governo Lula, mais recentemente, não estou certo agora, a sigla, acho que é PNERC, se não foi isso, é alguma coisa muito parecida com isso, que é o Programa de Educação para as Relações Étnico-Raciais do governo federal. Ele foi e se acoplou ao nosso, né? Quer dizer, o nosso se acoplou ao do governo federal, então veio somar forças. E aí, olhando tudo isso, eu acho que hoje a gente tem, no mínimo, uma pauta importante na agenda educacional capixaba. Isso não era tratado quando eu cheguei na secretaria. Nós temos avanços importantes e inúmeros desafios, né? Acho que minha gestão está caminhando mais para o fim. Então, assim, essa é uma agenda que eu considero fundamental para o próximo secretário ou secretária conduzir, ampliar, fortalecer, se queremos, como eu gostaria, e acho que a sociedade capixaba brasileira deseja, uma educação que seja igualitária, e essa igualdade passa naturalmente por uma igualdade de raça e cor. Perfeito. Muito obrigado, secretário, por dividir a visão com relação a essa questão. Quero, de novo, como eu falei, vamos navegar por vários assuntos. Eu quero falar um pouquinho, acho que, sobre políticas públicas integradas, baseadas em evidência, que é um pouco do pensamento acadêmico que o senhor trouxe na sua primeira resposta. E aí, para falar disso, eu acho que eu queria contar um pouquinho até do histórico da Letros e do governo do Espírito Santo, para dar um pouco de contexto, né? Em 2019, o Espírito Santo se tornou uma referência nacional que participou de uma avaliação de impacto, algo que é bem raro em política pública, inédita, que foi em parceria com a Letros, a Fundação Lehman, J-PAL e a FGV. O programa Letros foi implementado para 12 mil alunos do terceiro ano do ensino médio em 110 escolas naquele momento. E o estudo, né, depois de seus resultados, mostrou que houve uma redução de desigualdade entre escolas públicas e privadas, houve um aumento, né, de até 32% no número de atividades de redação realizadas, uma diminuição também de carga operacional, uma maior personalização do ensino pelos professores, entre outros resultados-chave. Queria te perguntar, né, um pouco de como foi ser pioneiro, né, na inovação de implementar um programa com IA em 2019, e o que o senhor destacaria que foram ações que permitiram alcançar esses resultados de aprendizagem, não só em 2019, mas também ao longo dos anos? Eu acho que foi muito importante a gente ter dado esse passo antes de outros estados. Quer dizer, qualquer um poderia ter feito isso, mas o fato de a gente ter feito permitiu que nós colhêssemos resultados melhores mais rapidamente, né? Veja que na redação, por exemplo, nós éramos em 24, 23, 22, em 21, nós éramos o 8º do Brasil, salvo algum engano da minha parte, e já vinha numa crescente essa melhora. Ela se reflete em 22, quando a gente passou a ser a rede com as melhores notas de redação do Brasil, no Enem. Em 23 esse resultado se repete, em 24, conforme divulgado recentemente, também se repetiu, e sempre aumentando a nota, não é só se mantendo em primeiro porque os outros caíram. Então, tem um resultado muito consistente. De fato, a política baseada em evidências, não só na educação, mas ela precisa ser um norte. Eu acho que na educação talvez tenha sido uma das últimas fronteiras, e ainda com muita resistência ao trabalho com dados, né? Pelo tipo de profissional que a gente tem, pela subjetividade que permeia a escola, pelos tempos e saberes que, né, cada escola tem e carrega. Então, existe uma dureza, uma objetividade dos dados, né? Um racional ali que se choca, em certo sentido, com essas características que marcaram a pedagogia, né, e o fazer educacional por décadas. Só que o salto que nós podemos dar quando passamos a trabalhar com evidências, com dados, né, é enorme. Até porque eu vejo um mal-entendido, e eu falo com muita segurança, eu falo com segurança de quem não trabalha com métodos quantitativos, de quem não é economista, não é engenheiro. Então é desse lugar que eu falo. Sim. Eu não tenho nenhum mal-entendido com os números, porque vez por outra eu vejo acusações do tipo: não, vocês transformaram
os alunos em números. Não, o aluno continua sendo um aluno. Só que as subjetividades não podem ser ordenadas numa lista. As objetividades não podem ser tabuladas de forma objetiva. Eu não consigo analisar aquilo senão caso a caso. Só que eu tenho 200 mil casos, né? Porque eu tenho 200 mil estudantes do Espírito Santo. Então, sem tirar o espaço do tempo, do saber, da subjetividade de cada escola, do processo de ensino e aprendizado, o fato é que se eu não tiver condição de ordenar as pessoas, de saber o que vem antes, o que vem depois, de saber que se eu tiro uma nota, se eu defino uma nota, abaixo dela é reprovação, acima dela é aprovação, se eu não tenho essas coisas, né? Se eu não tenho que 25% das faltas implica em não ser promovido para o ano seguinte, todas essas são coisas, porque elas eram muito pequenas no conjunto da obra. Sim. Que estavam ali, são números, e ninguém nunca questionou, mas quando nós avançamos para avaliação, para a forma como fazemos as questões, para a correção de uma redação, né? Então, isso gerou alguns ruídos que eu acho que os resultados também ajudaram a vencer. Por exemplo, a Letros. O que eu ouvi de professor achando que a gente estava com um projeto mirabolante para substituir, né, a mão de obra docente, e não foi nenhum nem dois, né? Tá aí. Não por isso. Ninguém saiu por causa desse projeto. Não só não saiu, como o apoio e o engajamento dos professores é maciço, né? É amplamente majoritário. Porque eles viram que o objetivo não é esse, e o objetivo que nós tínhamos foi alcançado, que era a melhora da proficiência dos nossos estudantes na redação do Enem. Então, eu acho que em todas as áreas, né, da educação, em todas as políticas que a gente tem desenvolvido, o trabalho com evidências permite a gente dar saltos, né, qualitativos, porque permite um planejamento melhor, um monitoramento melhor e uma conclusão melhor sobre o que deu certo e o que deu errado. Porque permite a gente pegar uma política pública em grande escala e não analisá-la caso a caso, mas sim, né, pensar a partir dos números a realidade de cada escola, de cada regional, de cada estudante. Maravilha. E aproveitando, acho que o senhor comentou um pouco dos professores, e obviamente tem muitas pessoas envolvidas no fazer educacional. Como é que articula todos esses entes dos professores, a equipe técnica da secretaria, numa direção, uma cultura mais pautada em dados, mais pautada em evidências? Rapaz, é difícil, viu? Posso enganar, não. E nós estamos nessa construção ainda, não estou falando que isso está pronto, não. Só é melhor que 2019, quando eu cheguei, que é o corte que eu consigo fazer. Então, se você me perguntar, estamos melhores hoje? Muito. Mas funciona? Não plenamente, né? Tem muita gente que tem dificuldade, até porque é preciso entender que nós estamos falando de pessoas e há pessoas em diferentes pontos da sua carreira, né? Tem pessoas que são de uma geração e tem muita dificuldade de mexer com o computador, quanto mais com inteligência artificial, trabalhar com dados. Tem outros da mesma geração muito interessados em fazer isso. Tem pessoas mais novas muito interessadas e que vêm de uma geração, a princípio, muito mais aberta. E tem surpresas de pessoas mais novas, de uma geração aberta, e que também não estão a fim de fazer isso, porque acham que do jeito que elas fazem está ótimo, né? Então, veja, é um trabalho de convencimento, de engajamento, de mobilização. Tem algumas coisas que são incontornáveis, porque se elas são decisões de gestão, elas serão implementadas. Sim. Só que nenhum gestor pode se iludir sobre o fato de que entre aquilo que ele decide e o que acontece na ponta, existem as pessoas. E se as pessoas não comprarem a ideia, não tiverem a capacidade técnica de implementar, isso não vai acontecer plenamente. Então, eu acho que tem algumas diretrizes que são incontornáveis, porque são de governo, são de gestão, né? E os profissionais da educação, por mais autonomia que tenham, é como qualquer servidor. Eles são servidores de uma instituição que tem suas diretrizes. Então, nós precisaremos segui-las, né? Naturalmente. É parte da nossa profissão e do lugar onde a gente se encaixa. Mas a nós cabe dizer, acho que esse é meu pensamento, o porquê disso, né? Quais são os objetivos que a gente pretende com isso, como nós vamos chegar a esses objetivos e, claro, torcer muito para que a gente alcance esses objetivos. Porque quando a gente compra essas brigas
e o objetivo não é alcançado, nosso discurso se enfraquece muito, né? Porque fala, olha, avisamos, hein? Tá vendo? Ele veio, achou que estava vivendo em outro mundo, trouxe essas ideias de fora, e aí está, né? Deu tudo errado. Mas na medida em que, não é que deu tudo certo, mas é que a gente, no que deu errado, ou no que não deu tão certo, tem muita clareza, muita tranquilidade de chegar e falar, falando que ia dar certo, não deu tão certo, e foi por isso, por aquilo, porque trabalhando com evidências, Sim. você sabe, inclusive, dizer quais são as razões pelas quais não deu certo, né? Não é um discurso assim ao vento. Agora, isso é minoritário, porque a maioria das coisas que nós nos propusemos a fazer deu certo, né? E não foi porque eu propus fazer, porque os professores finalmente compraram essa ideia. E aí esse resultado nos fortalece o nosso discurso, e depois é uma coisa que vem em bola de neve, porque se o seu discurso é fortalecido, as coisas que você propõe, mesmo que elas sejam vistas como disruptivas, elas já não são vistas como loucura. Sim. Porque, não, esse rapaz aí já deu aquela ideia antes e funcionou, e é o mesmo método, né? Ele não é louco, então se ele não era lá, ele não é aqui. O que não significa que toda ideia que vier de mim, ou da minha equipe, ou na minha gestão, também dará certo, será uma boa ideia. Lógico, tem erros, tem acertos, mas eu acho que a gente acertou muito mais do que errou. Nós alcançamos muito mais os objetivos do que ficamos aquém. E penso, voltando à resposta anterior, que isso tem a ver com o fato de que nós trabalhamos baseado em evidências. Porque a loucura está em propor ideias baseadas em nada, baseadas só na minha ideia. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado um negócio desse. Se der certo, é sorte. E sorte é uma vez só que passa na nossa frente. Mas como é baseada num método, tem um jeito de se fazer isso. Então, quando a gente chega a propor alguma coisa que aos olhos dos outros parece disruptivo, é porque rompe com uma prática muito comum que está ali posta. Mas a proposta não veio do nada, né? Ela veio de uma identificação de um problema, de tentar, e portanto da definição de uma nova agenda de preocupações para a secretaria, do desenho de uma política, do planejamento dessa política e finalmente, porque é o ponto que você me pergunta, da implementação. Na hora de implementar, você tem que chamar todo mundo para o seu lado, né? E explicar um pouco de cada uma dessas etapas. Maravilha, maravilha. Quero pular para uma outra pauta que a gente sabe que é super valiosa, super cara para o senhor, que é a gente falar de tempo integral. Né? Então a gente sabe que o Estado tem avançado na universalização do tempo integral, também a integração com o ensino técnico, né? E defender a escola em tempo integral tem sido pauta, tem sido presente em muitas de suas falas. A gente perguntar um pouco sobre a sua visão, compartilhar um pouco a visão sobre educação em tempo integral e que impactos essa política já tem gerado, seja para o desenvolvimento de competências dos estudantes, mas também para a construção de trajetórias de sucesso desses estudantes que saem da SEDU. Eu fiz uma viagem ao exterior com outros colegas talvez 2 anos atrás, e naquele país, alguém perguntou para o ministro da Educação como é que era a questão do tempo integral, de passar mais horas na escola. O rapaz não entendeu a pergunta, porque eu percebi logo que ele não entendeu a pergunta. E, claro, pela minha trajetória, eu conhecia um pouco a realidade, né, do sistema educativo francês. Era na França isso? Sim. Porque não tem escola de tempo integral. A escola que nós chamamos de tempo integral é a escola dele. É a escola de 7 horas. O menino entra às 8, sai às 3 da tarde e fim de papo, né? 7 horas lá. Então, eu acho que o meu maior desejo é que a gente tenha no Brasil, e se o Espírito Santo puder colaborar com isso e mostrar antes que isso é possível, um sistema educativo cujas escolas não sejam de tempo integral. É que as escolas são assim, elas têm tempo estendido. Então, ninguém vai olhar e falar, pô, como é a sua escola em tempo integral? Eu quero chegar num dia em que alguém possa perguntar isso pra gente e a gente não entenda a pergunta. Sim. Eu não sei do que você está falando, porque assim, a escola é assim aqui, né? Mas a gente está nesse caminho, né? Não sei se estamos muito longe ou não tão longe, mas a gente está mais perto do que estávamos há 7 anos. Porque quando eu cheguei na secretaria, nós tínhamos 32 escolas em tempo integral. Todas elas eram de um modelo só, de 9 horas. Era um modelo que afugentava muita gente, porque 9 horas pode parecer ótimo, mas assim, nem todos têm as condições materiais de permanecer ali tanto tempo, ou mesmo interesse, né? Então, a minha tarefa era, porque estava no plano de governo do governador, criar 100 escolas. Daquele jeito não ia dar, né?
Inclusive porque a gente já não achava prédios para entrar, porque num modelo como aquele, você tinha que criar uma escola de referência, porque se o aluno da escola que vai ser convertido em tempo integral não quiser ou não puder ficar ali, ele vai para outra, que é de tempo parcial. As 32 escolas que já existiam, o que mais aconteceu foi um esvaziamento da escola em tempo integral. Sim. E uma superlotação da outra, a escola de referência. E aí criou-se uma contradição, porque a de tempo integral é a que mais recebia investimento. Então era uma escola com um alto investimento, uma ociosidade enorme, sim, uma imagem muito, muito mal entendida. Eu não vou dizer ruim, mas né, tinha um desencaixe ali entre um programa que tinha seus méritos e o que as pessoas percebiam. Para cada escola implementada era uma barricada, um pneu queimado, uma manifestação, uma greve. Assim foram os anos anteriores aos meus. Nós implementamos 100 escolas na minha primeira gestão e o governador comprometeu-se a implementar mais 100. Faltam 18, a gente deve anunciar em breve para implementar em 2026. E nenhuma delas teve pneu queimado, barricada, greve, nem nada. Acho que a gente conseguiu trazer as pessoas para dentro do programa. Naturalmente, aqui e ali há críticas e resistências pontuais que a gente ouve e tenta superar. Nós não fizemos isso, senão porque a gente diversificou o modelo. Então, a gente tem escola de 9 horas, escola de 7 horas. A lei fala que acima de 7 horas é tempo integral, então está valendo. Escolas de tempo integral rural, né, na pedagogia da alternância, que a gente tem aqui. E, mais recentemente, a última que a gente criou foi no IASES, que é o Instituto Socioeducativo. Porque, afinal, se os meninos já estavam ali privados de liberdade, nada melhor do que, ao invés de estarem, enfim, não sei qual seria o termo exato, mas presos, né, no lugar onde eles ficam, que eles permanecessem mais tempo na escola. É quase intuitivo imaginar Sim. isso, mas a gente não tinha conseguido avançar. Eu vi isso em 2019, quando eu fui na Paraíba. Lá eles têm. Eu queria muito ter feito aqui, com atraso a gente fez, mas fizemos. Então, a gente tem um modelo que cresceu muito. Hoje, 2/3 da nossa rede das escolas é de tempo integral. Quase 60% das nossas matrículas é de tempo integral. Todos os municípios capixabas na nossa gestão passaram a ter pelo menos uma escola em tempo integral, e há vários municípios com mais de uma escola. Então, a gente universalizou no nível do município. O que eu gostaria de ver mais adiante é que a gente pudesse ter todas as escolas ofertando o tempo integral, com possibilidade, naturalmente, de quem não quiser fazer, ter essa condição também, de ter o tempo parcial. E mais adiante que o tempo parcial não exista, que seja só o tempo integral de 7 horas e num futuro longínquo, talvez de 9, ou algumas de 9, aonde isso fizesse sentido. Quando nós olhamos para o resultado dessas escolas, normalmente, na média sim, mas normalmente quase todas, esses resultados são melhores do que as escolas regulares. Porque você tem mais tempo, né, para trabalhar. Lógico que o tempo em si não produz o resultado, você tem que ter o que fazer naquele tempo. Mas com este tempo a mais, é possível fazer coisas diferentes, fazer coisas mais bem feitas, fazer coisas que são impensáveis numa escola regular, como a tutoria. Imagina um professor acompanhando um estudante 1 a 1, quase como se fosse um tutor, né? Uma escola particular ali, uma aula particular. Nós temos os clubes, as eletivas. É que muitas dessas coisas perderam o seu ineditismo com o novo ensino médio, mas antes do novo ensino médio, isso só existia na escola em tempo integral. Sim. Na escola regular não tinha. E para não falar dessas competências que são curriculares, mas elas não são muito ligadas às disciplinas tradicionais que a gente conhece. Sim. E então a gente tem uma oportunidade muito, muito presente ali de desenvolver essas competências que são super importantes para uma coisa que muitas vezes é confundida, mas não é a mesma coisa, que é a formação integral do estudante, né? A gente tem a perspectiva da formação integral em todas as escolas. No entanto, para você olhar para dimensões que estão para além das competências disciplinares, requer tempo e recursos que fatalmente a gente vai encontrar mais na escola em tempo integral, porque tem mais tempo, do que nas escolas regulares. Então, eu acho que a escola em tempo integral tem nos ajudado a dar passos mais largos na educação integral e, com isso, melhorar ainda mais os nossos indicadores, como você já citou. Muito bacana. Acho que vou contar um mini caos aqui, mas eu tive uma experiência muito parecida, mas em uma outra variável de educação, por assim dizer. Também visitando algumas escolas, fui visitar uma escola na Finlândia
E aí também, enfim, turno integral, mas na hora do almoço as crianças iam, as piquitititas assim, iam para uma floresta atrás. E aí um bando de brasileiros visitando a escola, e aí perguntando, tá, as crianças estão indo para onde e com quem? E aí quando a resposta foi, não, elas vão sozinhas, elas estão num lugar de autonomia. Óbvio, tem questões de segurança, tem outras questões, mas foi o mesmo espanto, né, de você ver não existe um outro modelo no qual as crianças não sejam autônomas, no qual elas não tenham sua independência. Eu acho que pega muito nesse lugar também, né, de quando a gente fala de uma escola de tempo integral e que não existe um outro modelo, né? A pergunta espanta. E eu me vi numa mesma situação e me veio à cabeça. Mas a educação integral, ela tem exatamente essa perspectiva, né? De que todos os espaços da escola são espaços de aprendizagem. Sim. Inclusive o recreio, né? Eu fui outro dia na Colômbia, não tem muito tempo, sei lá, 1 mês, 2 meses no máximo. E os meninos de uma escola estavam me mostrando um projeto para analisar o tanto de CO2, por exemplo, que era produzido, né, na preparação do alimento. Sim. E quanto que era produzido desnecessariamente, uma vez que parte dos alimentos eram desperdiçados porque eram servidos e não eram comidos. Então, um projeto ali, mão na massa, um projeto de ciências envolvendo mais de uma disciplina, com uma coisa que eles fazem todos os dias, que é comer no mesmo refeitório, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Sim. Então, é isso, né? É olhar com outros olhos, né? Meio chavão, mas é olhar aquela floresta, que possivelmente já estava lá na escola, como um espaço de aprendizagem. É olhar a comida como um espaço de aprendizagem. Aprendizagem sobre ciências, mas também sobre convivência, sobre respeito. Por isso que a gente tem investido muito na nossa rede, não só na escola em tempo integral, mas na escola, na perspectiva da educação integral, em música e esporte. Metade das nossas escolas, por exemplo, tem um projeto de música chamado Música na Rede, com corais, orquestras, bandas. Porque quem manja um pouco de música sabe que você vai ter que desenvolver ali o respeito, né? Porque não dá para cada um cantar tão alto quanto o coleguinha, né? O solista canta mais alto que você, ele canta sozinho, você só acompanha, né? Numa orquestra, os naipes vão tocar diferente. Então, você aprende a resiliência, porque não é fácil pegar um violino que não tem o traço ali no braço dele e descobrir onde é que está cada nota, porque você tem que botar o dedo exatamente ali. Você não aprende isso de uma hora para outra, né? Então, a resiliência, o respeito, o espírito de coletividade, veja, são coisas fundamentais a escola trabalhar, mas como é que se trabalhava isso antes? Sei lá, acho que não se trabalhava de maneira tão intencional. Sim. Então, acho que o que a gente faz hoje é isso. Agora, para ter projeto de música, de esporte, de ciências, como esse que eu citei da Colômbia, você tem que ter mais tempo, né? Sim. Tem que ter mais horas. Então, daí a escola em tempo integral e a sua importância. Maravilha. Queria pegar um pouco justamente esses projetos. A gente tem visto também muitos intercâmbios, outros eventos científicos, robótica, alguns workshops também acontecendo. Então, a gente vê tudo isso, lê como um estímulo muito constante ao protagonismo do estudante, a uma cultura de inovação que perpassa pela rede. E aí eu queria te perguntar um pouco também, olhando para o futuro, né? Como essas ações, na sua opinião, contribuem para que os estudantes se preparem, não só para o mundo do trabalho, né? Mas para uma cidadania crítica, plena, para lidar com os desafios complexos que se impõem na sociedade. Eu penso que, se bem executados e bem alinhados com a intenção da secretaria, no caso, contribuem muito. Mas eu tenho uma postura de muita desconfiança dos projetos em si. Porque uma secretaria pode ser formada essencialmente por projetos. Né? Isso é muito comum. Cada um que apresenta o seu projeto conta uma história mais bonita que o outro. Né? Vai mudar a ordem das coisas. É só implementar, não precisa nem monitorar. Se implementar ali, funciona, muda tudo. E não é assim. Né? Tem projetos que se chocam, tem projetos que não dialogam um com o outro, tem projetos que se sobrepõem, e tem projetos que estão desalinhados aos objetivos. Né? Então, eu lembro que no início da minha gestão, uma das primeiras coisas que eu fiz foi promover uma revisão dos projetos e ficar com aqueles que essencialmente dialogassem com o que nós, no planejamento que estava sendo feito naquele momento, entendíamos que contribuía para os objetivos traçados pela Secretaria para os anos de 19 a 22. E depois fizemos a mesma coisa, de 23 para o quadriênio até 26.
Mas, sem dúvida nenhuma, uma vez que nós, nessa gestão, muito mais do que na minha primeira, passamos a dar uma atenção maior às questões de inovação, e para isso criamos um programa específico implementado em 23, que é a Escola do Futuro. Uhum. Ela está hoje em 50 escolas e nós devemos ampliar para um conjunto importante de escolas também no ano que vem. Nesses lugares, prioritariamente, não significa que nas outras escolas não tem sim, mas lá são iniciativas, às vezes, do professor, de uma área. Aqui não, aqui é um projeto. Projeto com uma vertical, tem equipes olhando, monitorando, apoiando, então é um projeto. De fomento à cultura digital e à inovação, né? Com ou sem uso de tecnologia, mas naturalmente o uso de tecnologia acaba, pelas razões óbvias, né, do mundo em que a gente vive, ganhando muito espaço, se não todo o espaço. Sim. Então, eu acredito muito nisso porque é muito difícil você imaginar um processo formativo que não faça uso de tecnologias, que não tenha ali um processo de busca por inovação, porque também é muito difícil imaginar que egresso é esse que nós queremos ter se ele não tiver essas características muito bem trabalhadas, né? Ele não terá lugar nesse mundo, né? Outro dia eu fui num evento de educação e aí alguém falou sobre IA. Sim. E a pessoa que estava mediando levantou uma pergunta, falou, quem é que usa IA? Eu dei uma olhada, assim, e um monte de gente não levantou a mão. Eu fiquei pensando, assim, até pela idade da plateia, né? Sim. Porque entre os mais velhos, talvez seja um pouco mais compreensível, é um desafio maior, né? Há um desconhecimento maior. Uma resistência, talvez, não um desconhecimento. Mas entre os mais novos, quer dizer, o sujeito vai ter ainda pela idade, mais uns 60 anos de vida, né? Sim. Se nos últimos 2 anos a coisa já mudou como mudou, ele imagina que vai estar onde nas próximas 6 décadas com esse comportamento? Assim, ele vai estar totalmente fora do sistema. Mas de qual sistema? De todo. Do sistema do trabalho, porque o trabalho não funciona assim. Do sistema da vida, porque a vida não vai funcionar assim. A vida social. Do sistema familiar, porque a casa não funciona assim. Eu lembro quando um amigo, né, foi o meu primeiro amigo, alguém mais próximo, começou a usar aquelas lâmpadas inteligentes, né, por causa da Alexa, imagina bem, que usa inteligência artificial, mas não, diferente do chat GPT, né? Eu achava tudo muito difícil, né? Parecia uma coisa distante, até que finalmente eu comecei a comprar minhas lâmpadas inteligentes. Então é isso, você vai viver em que casa, viver em que mundo, trabalhar em que lugar com essa resistência. Eu acho que nós temos uma tarefa, a gente está ali com os nossos estudantes, poxa, se eles não trabalharem assim, isso depende da gente, né? Que também temos as nossas próprias dificuldades de fazer essa virada, né? Para que também saiam assim da escola e sejam sujeitos assim, mas críticos, né? Não é só usuários de tecnologia, críticos em relação a ela. Olha, a gente estaria condenando essas pessoas a um processo de exclusão que talvez é fatal para elas. Não. Muito bacana. Agora me vem uma outra pergunta, e pequeno elaborar um pouquinho em cima do que o senhor falou, mas acho que uma coisa que para mim sempre é muito importante quando a gente fala de educação é a famosa homologia de processos, né? Então, garantir que, obviamente, a maneira que a gente trabalha com nossos professores, com a nossa equipe técnica, também é a maneira que a gente deseja que eles trabalhem com os nossos estudantes. E aí você contou do evento e falamos dos estudantes. Eu queria te perguntar como é que é um pouco essa abordagem de preparar os professores, preparar a equipe técnica para esse mundo não só de lâmpadas inteligentes, mas de tudo mais por vir. Eu faço algumas reflexões, porque eu não estou dizendo nem que a iniciativa privada é melhor que a pública, não é nem esse meu ponto. Sim. Mas o fato é que aqui, se o sujeito não dançar conforme a música, eu não posso chegar para ele e simplesmente falar, então seu contrato de trabalho está encerrado, eu vou procurar alguém que faça isso. Essa pessoa tem estabilidade na carreira. Então, isso impõe na educação pública, e eu sou totalmente favorável à estabilidade na carreira por uma outra razão, que não é essa. Mas, para esta questão, isso impõe uma dificuldade muito grande, porque eu não lido com qualquer profissional, eu lido com o profissional que eu tenho. Sim. E ele será o nosso profissional pelos próximos 30 anos. Ele faça essa mudança, essa passagem para outras coisas, e viram outras, né?
Estamos falando de IA, mas eu não sei do que tem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, eu acho que eu tento, como secretário, começar pela base, fomentando nas pessoas a ideia, que a mim parece meio óbvia também, de que não existe uma formação que te garantiu um saber pleno e para sempre. Imagina bem se você vai fazer faculdade 4 anos e aquilo lhe basta para 30 anos de exercício profissional. Pensa um médico, gente, se ele vai fazer um curso de medicina e depois nada mais lhe interessa, as técnicas mudaram, tudo mudou, mas nada lhe interessa mais, né? Nós estamos aqui outro dia, eu li a notícia de que tem uma vacina já em estágio avançado de testes para câncer, todos os tipos de câncer, usando da tecnologia do RNA mensageiro, que foi uma tecnologia que apareceu por ocasião da Covid faz 4 anos só. Imagina! Então, é um absurdo a gente imaginar que nós podemos passar décadas sem nos atualizar. Mas o fato é que é este profissional que eu tenho. Então, é preciso trazê-lo para o lado da secretaria neste esforço. Não é para o lado da gestão, não. Qualquer gestor. Porque se a gente for numa postura de antagonismo, a pessoa pode, né, descansar na sua estabilidade e simplesmente não avançar. Sim. E aí é isso. Não adianta a gente vai estar discutindo lá na unidade central da secretaria e na superintendência, na direção da escola, um tipo de ensino. Quando chegar no professor, ele não vai fazer isso, portanto o aluno não vai receber isso. Garantir essa homologia dos processos é fundamental. A gente tem um Centro de Formação de Profissionais da Educação, o CEFOP. Ele foi criado em 2014, no último ano da gestão do nosso governador Casagrande. Depois ele saiu do governo e o CEFOP, ele, a meu ver, ele ficou muito como um setor homologador de formações que outras instituições parceiras da CEDU davam, ofereciam. E aí o CEFOP ficava homologando aquilo, cuidando das listas. Era esse o papel dele. Depois de 2019, acho que ele foi mudando muito o seu papel. A gente fez isso já em 2019, com a pandemia, porque havia coisas que estavam ali naquele momento. Por exemplo, a necessidade de promover formação para os profissionais dos municípios por causa do currículo municipal que havia sido aprovado em 2018, em função da BNCC e da necessidade de aprovar os novos currículos. Então, isso, depois a aprovação do currículo e a formação no novo currículo do médio, todas as formações ligadas ali à pandemia, o contexto pandêmico. Então, a gente se fortaleceu muito em 19, mas depois 20, 21. Aí ele mudou tanto de cara que a gente precisou vir para esse lugar onde nós estamos aqui, porque ele já não cabia mais no lugar onde ele funcionava na secretaria. E nessa escola, que fica a 900 metros, né, da Secretaria de Estado da Educação, nós criamos uma estrutura muito mais condizente com os esforços do CEFOP. Então, o processo formativo em serviço, ele é fundamental. O que eu percebi, fazendo uma autocrítica, inclusive a nossa gestão, é que isso foi se avolumando tanto, pelo lado positivo, todo mundo querendo trabalhar tanto, mostrar tanto resultado, que a gente talvez tenha enchido os profissionais de tanta formação que gerou outro problema. Muitos se inscreviam nos cursos e depois não concluíam, o que era para nós um desperdício de tempo, de recurso, de tudo, né? Então nós passamos a olhar assim, né? Eu propus que a gente olhasse para o tempo como um fator finito. O professor tem um tempo e ele é limitado, e nada vai aumentar esse tempo. Sim. Nesse tempo ele tem que dar aula, tem que planejar essa aula, e a gente fez uma separação de um pedaço desse planejamento para a formação. E aí eu disse, todas as nossas formações têm que caber neste tempo. E aí foi o primeiro choque de realidade. A gente viu que o professor no ano tinha 100 horas, né? Um tipo de professor com um vínculo. Sim. E tinha formação com 110 horas. Uma formação, né? Então, trabalho difícil de cortar, né? Depois de agregar formações que eram parecidas, de montar por trimestre as formações, assim, trilhas de formação, e depois que eu acho que foi a camada final de definir as formações que iam ser prioritárias em cada trimestre em função dos objetivos prioritários da secretaria, porque senão é aquilo que a gente já falou talvez há alguns minutos. Nós estamos dando formação aqui e o objetivo da secretaria é um outro para lá, então essas coisas têm que casar. E, portanto, se inovação ela é uma questão, então a formação sobre inovação, ela não está em discussão, ela não é uma das opções no trimestre. Você tem que fazê-la. As outras você escolhe de acordo com o seu desejo, com a sua trilha profissional.
Então, a gente tem investido muito na formação continuada, eu acho que, e no trabalho de comunicação, de engajamento, de mobilização, eu acho que isso já está surtindo resultado, penso que esse é o caminho. Maravilha. Quero encaminhando, tem algumas últimas perguntas, mas a gente falou de muitos sucessos e agora eu queria falar um pouco dos desafios, das superações, né? A gente sabe que o Espírito Santo hoje é uma referência nacional nos temas que a gente abordou, em escrita, leitura, alfabetização, mas a gente sabe que para chegar lá tiveram muitos desafios. Queria que o senhor contasse um pouquinho de quais foram os principais obstáculos que o senhor encontrou desde 2019 ao longo deste caminho e como que você conseguiu superá-los com a sua equipe. Eu, quando olho para trás hoje, e digo isso com muito orgulho, porque eu tenho uma pequena parte nisso, eu acho que a nossa secretaria, a nossa rede, ela é muito mais profissionalizada. Não é que ela fosse amadora, não é isso. Tinham profissionais, mas talvez é um pouco do que a gente já discutiu. Eles trabalhavam muito mais no seu compromisso com a educação, com aquilo que eles achavam que ia dar resultado, do que propriamente com um planejamento baseado em evidências. Sim. Né? Eu acho que esse processo, que trouxe também o lado do monitoramento como uma das nossas forças, né? Muito embora, né, nessa autocrítica que eu estou fazendo, a gente talvez tenha exagerado até no monitoramento, tomando um certo tempo desnecessário, e a gente está num processo justamente de revisão disso hoje. Eu acho que essas questões são as que eu estou deixando encaminhadas, né, assim, como um legado, uma das. É um legado mais processual, porque o resto é entregas, é programa, né, são políticas específicas para a secretaria, porque esse era um desafio, né? Chegar a uma secretaria onde você tem tanta gente boa, comprometida, mas quando soma, não traz o resultado esperado, gera uma frustração e um questionamento à própria qualidade daquelas pessoas, que eram boas gestoras, mas talvez não tivessem, sei lá, o devido letramento em dados, a devida diretriz da gestão dos gestores superiores da secretaria. Então, eu acho que eu tentei fazer isso. Isso não é um trabalho apenas meu. Imagina, só de professores a gente tem 20 mil. Então, não sou eu que vou mudar o leme assim, o barco vai virar. Então, precisa vir muita gente junto, mas, como em qualquer organização, se você não tem uma liderança que sequer está pautando isso, olhando para isso, você pode ter 30 mil, 50 mil pessoas. O leme não vai virar porque, na verdade, cada uma vai para um lugar fazendo o seu melhor. Então, alguém tem que dizer, e este alguém é a pessoa que está à frente, para onde nós vamos. Inclusive para que aqueles que discordam falem, não, está errado, sou contra. Porque isso faz parte também, porque a crítica é uma baliza para a gente. Óbvio que eu não estou sempre certo, talvez nem na maioria das vezes esteja. Então, os críticos e as críticas, elas precisam existir para isso. Então, mas para ter crítica, você tem que comunicar. Eu estou indo para lá, né? Aí tem um monte que vai contigo, tem uns outros que não vão, mas quando vê o resultado, descobre que você estava certo, então vai também. E tem um pelotão que vai ficando mais atrás que não vai nunca, né? E ele vai fazer críticas, ele vai testar a consistência do que você está falando, ele vai te colocar à prova, ele vai testar os seus argumentos. Faz parte, tem o seu lugar. Então, eu acho que esse foi um dos desafios. Teria muitos, às vezes mais setorizado, mas de maneira geral, eu diria isso. E penso que com o tempo a gente conseguiu fazer com que a SEDU fosse uma secretaria e uma rede muito mais profissionalizada. Eu digo rede porque não é só ali o gestor que está na unidade central ou na superintendência, é entrar na escola. É o diretor ver assim, a equipe pedagógica dele e, sobretudo, porque é ali que a coisa acontece, o professor na sala de aula. Obrigado, secretário. Eu queria ir caminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria fazer uma pergunta antes sobre a complexidade de uma rede estadual. Então, a gente sabe que são mais de 200 mil alunos, são mais de 433 escolas estaduais, são 10 superintendências regionais de educação. A gente está falando de anos iniciais, está falando de EJA, a gente está falando de tanta coisa. Em diferentes contextos, né? Então, está falando do litoral, da serra, da área urbana, da área rural. Eu queria te perguntar como que a SEDU tem trabalhado para navegar nessa complexidade, que imagino que seja bem desafiadora, e para garantir que os avanços cheguem em todos os municípios, né? Independente do seu porte, da sua localização, do seu perfil socioeconômico. Como é que tem sido isso? Essa questão, para mim, é fundamental, esse último ponto que você tocou. Nós definimos lá em 2019, no nosso planejamento, que ia até 22, objetivos e valores, né? Um desses valores eram 3, um deles era a equidade. Então, isso para mim era um ponto inegociável, porque a nossa rede,
havia tido um resultado em 2017, divulgado em 2018, de destaque até em nível nacional. Sim. Então, né, na gestão do meu antecessor. No entanto, era um resultado que no desagregado era muito desigual, né? Então, você olhava escolas puxando o resultado, outras muito ruins. E eu acho que o que a gente conseguiu com esse olhar para a equidade promover foi uma melhora com uma distribuição mais equânime. Porque se a educação é um direito, quanto mais desigual for a distribuição dos resultados, mais direitos uns têm do que outros. É muito simples essa equação. Então, eu não me sentiria bem sendo gestor de uma rede que garante direitos para alguns. Eu não vou dizer para todos, porque isso é exatamente o nosso desafio, mas pelo menos que procure fazer isso para a maioria, para a ampla maioria, e se idealmente for possível, para todos, né? E eu acho que a gente tem conseguido caminhar nessa direção, né? Os resultados se mantiveram, melhoraram e se tornaram mais bem distribuídos. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao IDEB, às políticas de alfabetização que a gente já discutiu aqui. Quando você olha os resultados, aquele mapinha de vermelho, laranja, amarelo e verde, é impressionante. Você vai vendo 2019 assim, ó, ele vai ficando todo verdinho, né? Então é gostoso de ver, porque, lógico, né, dá prazer você ver que seu trabalho funcionou, o trabalho das pessoas que trabalham que estão contigo, mas sobretudo porque aquela cor é um direito, né? Então, assim, o verde é um direito, o vermelho é uma não garantia do direito. Então, você fica lá com um estudante e ele passa horas dentro da sua escola, ele sai e tá vermelho ali, é porque ele ficou lá sem aprender. Então, tudo que a gente falou para ele não agregou nada, ou agregou muito pouco. O verde, não. O verde é o contrário, é a materialização na forma de uma cor de que o tempo que ele passou ali não foi perdido, de que o que ele ouviu serviu, e aquilo do que ele participou o ajudou a ler, a escrever, a desenvolver suas competências, a aprender matemática e tudo mais que ele tem a chance de aprender e desenvolver ao longo da trajetória dele. Então, eu acho que a equidade é uma questão, para mim, muito importante, que eu destacaria assim, como algo essencial para a gente perseguir esses resultados. Maravilha. A gente sabe que está encerrando um ciclo aqui. Eu queria falar um pouquinho de legado e continuidade. Então, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, eu queria olhar para o futuro e te perguntar quais são, na sua visão, as prioridades que o Espírito Santo tem que manter para que os resultados tão bacanas se ampliem, se sustentem pelos próximos anos. E também aproveitar e deixar uma segunda pergunta, que é: que legado você espera deixar, né, para a educação do Espírito Santo, para a educação capixaba, que também floresça nos próximos anos? Olha, eu acredito muito que a educação de fato é transformadora, né? Eu acho que ninguém diria o contrário. Até quem não acredita não diria o contrário, pelo politicamente correto. Mas eu acredito. Mas o que eu tenho dito é que não é qualquer educação que é transformadora. A única educação transformadora é a educação de excelência, né? Sim. Porque a educação ruim, ela não transforma. Ela mantém esse estado de coisas, de desigualdade, que é a situação, a foto, quando nossos estudantes chegam lá na escola. Aí você oferece uma educação ruim, 12 anos depois, quando ele sair, mudou nada. Então, a única educação transformadora é a educação de excelência. E se ela for assim, ela transforma de verdade a vida dos estudantes. Então, tempo integral, alfabetização, uma coisa da qual a gente não falou, talvez esteja um pouco fora aqui do nosso escopo, mas o intercâmbio estudantil, a gente, mandamos estudantes para o exterior para passar 3 meses com tudo pago pelo governo do estado. Quem é que tem isso, né? Eu canso, ano após ano, de conhecer pessoas e ouvir histórias de gente que nunca andou de avião, que nunca saiu da região metropolitana de Vitória, e aí vai pegar um avião para ir para a Irlanda pela primeira vez. Quer dizer, nunca viu neve, não conhece nada de nada, né? E eu me lembro, então, voltando à sua primeira fala sobre mim, o quanto foi importante para mim ter uma bolsa para fazer doutorado de sanduíche no exterior. Foi a primeira vez que eu saí do país. Então, para mim foi transformador. Porque você descobre que o mundo é maior, né, do que o lugar onde você mora.
você descobre que tem outras pessoas, eu não sei, hoje eu tô com 43 anos, eu fico dizendo que eu sei cada vez menos das coisas, né? Diferente da minha filha, que é adolescente, que sabe muito, sabe tudo e sabe mais do que eu e minha mulher, juntos. Então eu sei cada vez menos, né? E a pessoa que sabe cada vez menos, em tese, ela é muito tolerante, porque como ela não sabe, ela vai considerando muito, né, o que o outro tá falando, porque ela tá aprendendo. Então, você volta de um lugar assim, falando, cara, eu sei pouco do mundo. O que eu sabia é lá de Vitória, que eu tava lá, achava que sabia tudo, mas o mundo é muito maior que aquilo, né? Então, esse tipo de coisa, afora o que esses indicadores revelam, que é um ensino de qualidade, com todos os seus desafios, viu? Eu não tô aqui escondendo nada disso, não. Tem um monte de desafio. Mas o fato é que isso realmente tem transformado a vida de muita gente. E aí, quando eu olho isso, eu sinto muita alegria, pessoalmente falando, porque eu acho que a gente já passa pelo mundo muito rápido, né? Se a gente pudesse ser relevante pro bem, né? Isso dá um prazer danado em mim. E, claro, como homem público, alguém que teve um cargo que lhe conferiu prerrogativas de tomar decisões de grande alcance, então isso para mim é mais forte ainda. Ou seja, as decisões que eu tomei precisam ser relevantes na vida daquelas pessoas, porque eu tô de passagem e eu não posso estar de passeio nesta passagem. Então, o que eu fizer aqui tem que ficar, como você disse, como um legado, que para mim é uma palavra positiva. Portanto, assim, não pode ser, o cara passou aqui e deixou uma maldição. Não, deixou um legado, né? E eu acho que esses resultados da minha gestão, do nosso governo, né? Porque você não faz isso sem respaldo, né, do governador, um respaldo político, muitas vezes, é um legado de quem vê a educação como algo transformador e que pode gerar oportunidades para as pessoas. O que eu mais vejo, né, por onde eu ando, são as pessoas reconhecendo as oportunidades que a educação tem oferecido, né, que a educação, que a nossa rede oferta, tem garantido a elas. E, para encerrar, o que eu escutei mais de uma vez e que me emocionou muito foi me lembro bem, no sul do estado, uma servidora, né, que falou, você estava me ouvindo falar, né, eu falando as coisas, discorrendo sobre as nossas conquistas, e ela falou, olha, eu já estou perto de me aposentar. E eu lamento muito não poder trabalhar mais tempo nessa rede que nós temos hoje. Porque a maior parte da minha vida profissional, eu trabalhei em escolas sem dinheiro, né, em estudantes que não tinham oportunidades, em escolas públicas que representavam todo o lugar comum de uma escola pública, com uma secretaria pouco profissionalizada, nos termos aqui do que eu já falei antes. Então eu queria trabalhar mais anos nesse contexto. Mas enfim, não deu, né? Estou me aposentando também, não é ruim se aposentar. Mas eu fico feliz de ainda, na ativa, ver que isso aconteceu, né? E esse é um raciocínio que você pode falar para estudantes também. Quantos estudantes passaram pelas nossas escolas? Quantos? Gerações. E não tiveram a oportunidade dos que estão aqui hoje. O secretário de Justiça do nosso estado foi outro dia numa escola para um projeto da secretaria dele. Daqui a pouco ele me mandou um áudio. Áudios como aquele que ele me mandou, eu recebo vários de quem vai nas nossas escolas. Ele falou, Vitor, cara, que escola maravilhosa. Que escola é aquela? Porque quando eu estudei, não era desse jeito. Sim, não era desse jeito. Porque talvez a educação não era vista assim. Então eu acho que esse é o legado que a gente está deixando. E esse legado só existe porque a gente vê a educação assim. Então, o que eu espero que os próximos gestores façam é manter o legado, né? Porque o legado é uma conquista, ele não apareceu espontaneamente. Só que tem muito trabalho investido, não só meu. Mas manter o legado não é por minha causa, eu não sou ninguém na fila do pão. É manter o legado porque esse legado garantiu um pedaço dos direitos, mas tem outros que a gente ainda não conseguiu garantir. Então é manter, é ampliar e, naturalmente, diversificar as políticas em função daquilo que os próprios contextos trouxerem, porque a secretaria que eu peguei em 19 já é muito diferente da que eu estou em vias de deixar no ano que vem e, naturalmente, será diferente em 2030, 34 e assim por diante. Então,
olhar também com muita atenção para o que cada contexto está trazendo e procurar alinhar esse legado que vai sendo herdado aos novos desafios que cada tempo traz. Perfeito, secretário. Queria agradecer tudo que você dividiu hoje com a gente, todos os aprendizados. Parabenizar, obviamente, pelos resultados muito bacanas que o Espírito Santo vem conquistando e pela intencionalidade das ações. Eu acho que é aí que mora o fruto, aí que mora o sucesso. Queria também agradecer a você que foi nossa companhia nessa conversa sobre inovação, tecnologia, educação, política pública. Esse é o Diálogos que Transformam, podcast da Letros. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-PAL, que é o Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio do uso de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação do nosso país. Muito obrigado. Obrigado.